Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês aqui, professor Rodrigo Cesário. Hoje, dando continuidade à nossa aula de geometria analítica. Na nossa última aula, a gente vai lembrar que a gente estava falando sobre a teoria de retas. Vimos aqui como a gente consegue criar uma estrutura algébrica para identificar uma reta, dado ela num plano, num conceito geométrico. Pois bem, hoje a gente vai começar a falar sobre um tópico que é muito bem visto em alguns concursos militares e que, de certa forma, a gente também precisa identificar com muita inteligência, porque isso vai ser um ponto crucial para conseguir, às vezes, em determinados momentos, desenvolver problemas que vão vir desses concursos, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre as nossas posições relativas entre retas. Vamos identificar, então, o que vai acontecer de forma, obviamente, algébrica, né, dado a estrutura geométrica, quando duas retas assumem determinadas posições no nosso sistema cartesiano ortogonal. Vamos lembrar o que a gente falou na nossa última aula, e eu mencionei o seguinte: dado o nosso sistema cartesiano ortogonal, e suponha uma reta R, né, que vai cruzar esse nosso sistema. Ela vai interceptar o nosso eixo x nesse ponto de tal forma que ela vai definir um ângulo que é o ângulo de inclinação dessa reta R com o eixo x, que eu vou chamar de ângulo θ. A gente provou na nossa última aula, falando lá sobre a equação fundamental da reta, que de fato a tangente do ângulo de inclinação dessa reta com o eixo x equivale exatamente a tangente desse ângulo de inclinação, ou seja, equivale exatamente ao coeficiente angular da reta em si. Então, ó, coloquei aqui que a tangente desse nosso θ equivale ao coeficiente angular, que a gente chama de m de r, que é o coeficiente angular da nossa reta R. Beleza? Bom, pois bem, em cima disso a gente começa a avaliar algumas específicas posições que podem acabar surgindo quando eu tenho aqui mais de uma reta assumindo determinadas características. E aí, isso tudo vai ser focado, na maioria das vezes, em relação exatamente ao nosso coeficiente angular dessa reta e ao coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é aquele ponto de interceptação da reta com o eixo y, tá bom? Então a gente vai falar aí sobre o nosso primeira posição, vou chamar de posição 1. Que vai ser aí a concorrência. Ou seja, a gente vai ter aí duas retas que vão ser concorrentes. Então, analisando algebricamente, o que eu posso afirmar quando eu tenho duas retas que são concorrentes? Bom, vamos analisar aqui agora. Vamos montar o nosso sistema cartesiano ortogonal. Vamos marcar lá. E eu vou traçar duas retas, uma reta R e uma reta S, que elas são concorrentes, sem nenhuma propriedade aparente, tá? Elas só são apenas concorrentes. Então vamos ver aqui, ó, vou botar pronto. Essa aqui é minha reta R e essa daqui é minha reta S. O que é importante ser avaliado nelas é o seguinte: é o coeficiente de inclinação dessas retas, né, com o nosso eixo x. Então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, de θ1. E aí o coeficiente de inclinação dessa nossa reta S aqui, vou chamar de θ2. Agora observa o seguinte, ponto de avaliação do nosso problema. A gente sabe que esse meu triângulo formado, eu vou marcar aqui, ó, esse ponto com esse ponto formou um triângulo. E aí esse meu ângulo θ2 aqui,
ele é o nosso ângulo, ou seja, o coeficiente de inclinação, tá, dessa minha reta S com o eixo X. Da mesma forma que esse ângulozinho aqui, ó, o θ1, ele vai ser o coeficiente de inclinação dessa minha reta R com o eixo X. Até aí, perfeito. Só que a gente sabe que lá da geometria plana, a gente vai poder admitir, escrever aqui embaixo, que esse meu θ2 vai ser igual ao θ1 mais esse ângulo aqui, que eu vou dar nome a ele, um nome, chamar ele de beta, mais o beta, tá bom? Isso é da geometria plana, a gente sabe isso, que o ângulo externo, ó, vai ser igual à soma dos ângulos opostos ao seu interno, ou seja, θ1 mais o beta. É óbvio que como isso aqui é um triângulo, eu já estou afirmando que isso vai ser um triângulo, o beta não pode ser zero. Mas como o beta não pode ser zero, ou seja, o beta é diferente de zero, o que significa então que o θ2 nunca vai poder ser igual ao θ1. Isso é claro, entendeu? Só poderia ser igual ao θ1 se esse cara fosse exatamente igual ao beta. Ou seja, a gente confirma o quê? Que o θ2, de fato, é diferente do θ1. Aplica a tangente, então, nessa minha diferença, que a tangente do θ2, então, vai ser diferente da tangente do meu θ1. Com isso, a gente chega a qual conclusão? Que como a tangente de θ2 vai ser o coeficiente angular da minha reta S e a tangente de θ1 é o coeficiente angular da minha reta R, então a gente vai chegar à conclusão que o M de S tem que ser diferente do M de R. Tá? Então, tá aí a primeira operação que a gente vai obter em relação ao posicionamento de duas retas no nosso sistema cartesiano ortogonal. O que significa que para que duas retas sejam concorrentes, o coeficiente angular entre elas tem que ser distinto. Tá? Então isso acaba sendo obrigatório. Mas, Cesário, e em relação ao coeficiente linear? Tem algum ponto específico? Não. Tá? O coeficiente angular, ele simplesmente pode variar. Ele pode ser igual como pode ser distinto. Exemplo, nesse caso aqui, se você parar para analisar, eu tenho esse cara aqui como sendo o coeficiente linear da minha reta R. E aí, se eu prolongar o meu sistema aqui em cima, eu vou ter aqui em cima um pontinho, o coeficiente linear da minha reta S. Então, eles vão ser distintos. Da mesma forma, só um rascunho, que eu posso ter aqui, ó, as retas sendo concorrentes exatamente nesse mesmo ponto, ó. Ou seja, o coeficiente linear dessa é igual ao coeficiente linear dessa. Tá? Mas os ângulos, da mesma forma que a gente comprovou aqui, obrigatoriamente vão ser distintos, tá bom? Então, a gente poderia ter duas situações. Como eu tenho duas situações, é variável, então pra gente não interessa. O que interessa é que, com certeza, os coeficientes angulares das duas retas, obrigatoriamente, têm que ser distintos entre si, beleza? Vamos ver uma outra posição? Uma posição 2 é quando essas retas são paralelas. Vou pegar então duas retas RS novamente que sejam paralelas, tá? Então, vou fazer assim para facilitar a compreensão. Vou botar uma aqui, uma outra que vai ser paralela a S aqui. Vou chamar então novamente de reta R e reta S. Bom, é óbvio que como elas são paralelas, os ângulos de
de inclinação de ambas são iguais, né, no eixo x. Então, ó, se esse carinha aqui é θ1 e esse cara aqui é θ2, então com certeza a gente vai poder garantir que o θ1 vai ser igual ao θ2. Por quê? Porque elas são paralelas. Critério de paralelismo lá de geometria plana, conceito básico. Aplica novamente agora a tangente. Vamos ter que a tangente de θ1 vai ser igual a tangente de θ2. Consequentemente, o coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta R, reta S. Olha lá. Mas, Cesário, o que acontece com a relação envolvendo o nosso coeficiente linear? Tem algum conceito próprio? Sim, tem. Por quê? Porque você vai observar que para que elas sejam paralelas, obviamente, né, elas têm que ter o mesmo ângulo de inclinação com o eixo x. Só que observa que ser paralela é diferente de ser coincidente. Ser paralela, isso dentro da álgebra é muito forte, porque ser reta paralela, serem retas paralelas, significa que não tem ponto de interceptação, e aí, consequentemente, não tem solução. O sistema que é gerado por essas duas retas é um sistema que é impossível, porque não tem solução, não tem ponto de interceptação, e a gente sabe que o ponto de encontro entre duas retas define uma solução para esse conjunto de retas. Bom, então, nesse caso, observa que como elas não podem ter ponto de interceptação, significa que, obrigatoriamente, e óbvio, elas têm o mesmo ângulo de inclinação com o eixo x, então, ó, os pontos que essas retas vão interceptar o eixo y sempre vão ser distintos. Então, eu vou chamar esse cara aqui de Q de R e esse cara aqui de Q de S, ou seja, coeficiente linear da reta R, coeficiente linear da reta S. E aí a gente vai poder comprovar que o Q de R tem que ser diferente do Q de S. Mais uma afirmação. Então, para que você tenha duas retas que sejam necessariamente paralelas, o coeficiente angular delas tem que ser igual e o coeficiente linear delas tem que ser obrigatoriamente diferente. Isso é importante porque o que a gente vai ver agora, que é a posição 2, posição 3, são as retas que sejam coincidentes, né? Então, elas são retas sobrepostas, com o mesmo conceito isso daqui, que é um caso particular, na verdade, isso daqui. A diferença é que, nesse critério, você vai ter os pontos, ó, sendo coincidentes, ou seja, os pontos um em cima do outro. E aí, a gente vai ter que os dois sejam iguais. A gente vai ver isso daqui. Mas antes, só uma observação que eu já cheguei a comentar nas retas paralelas e acaba sendo importante, que é a relação envolvendo disso de um sistema. A gente sabe muito bem, já foi visto isso lá na teoria de sistemas lineares e tudo mais, que garante pra gente que quando eu tenho um sistema, tá, onde ele é linear, ou seja, é composto por um critério de linhas, a gente vai poder garantir que quando esse meu sistema possui solução, tá, solução única, na verdade, eu vou poder garantir que essas retas que definem esse sistema linear são concorrentes. De fato, ó, eu tenho apenas um ponto aqui de interceptação entre essas duas retas, ou seja, um único ponto garante para a gente uma única solução. Observa que aqui agora eu não tenho ponto de interceptação, então eu não tenho solução. Então, nesse caso, eu tenho um sistema que é dito possível determinado, sistema possível determinado, e aqui eu tenho um sistema que é dito impossível, tá bom? Vamos ver então agora uma consequência, que seria a nossa posição 3.
Bom, vocês sabem que retas que são ditas coincidentes são retas sobrepostas, né? O que isso significa? Que são retas que possuem todos os pontos dela comuns ao da outra reta. No grosso modo, é uma reta sobre a outra. Bom, vamos pegar novamente aí as nossas duas retas. Vou botar assim, só para parecer que a reta é diferente, mas ela está uma por cima da outra, tá? Então aqui eu tenho a minha R igual a minha S. E aí da mesma maneira, a gente vai ter, ó, esse nosso coeficiente angular delas sendo iguais, óbvio. E, além disso, a gente vai ter o ponto que define pra gente o nosso coeficiente linear também igual. A gente vai ter aqui que o Q de R é igual ao Q de S. Depois disso, a gente vai chegar à conclusão que, como os ângulos são iguais e os coeficientes lineares são iguais, a gente vai ter que tudo tem que ser igual quando as retas são coincidentes. Então, a gente vai ter a seguinte estrutura, que o meu coeficiente, vou botar assim, que a tangente desses tetas aí equivalem a nosso coeficiente angular de R, que é igual ao coeficiente angular de S, e que o Q de R tem que ser igual ao Q de S. Ou seja, a gente vai ter aí que os coeficientes angulares das retas têm que ser iguais, tá? E, além disso, os coeficientes lineares das retas também têm que ser iguais para poder conseguir comprovar que essas retas sejam coincidentes. E aí, em cima disso, de volta àquela ideia da classificação, dessa posição relativa entre as retas. Observa que todo ponto que eu marco em uma reta R também vai pertencer à minha reta S. O que significa, então, que eu tenho infinitos pontos de interceptação entre essas retas. Bom, o que isso significa? Significa que eu tenho, então, infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, eu tenho um sistema que é possível e indeterminado. Significa que ele é possível, mas é indeterminado porque tem infinitas soluções, tá bom? Então, tá aqui uma representação. E aí tem uma posição 4, e eu deixei por último porque ela é uma das mais importantes, visando o concurso militar, que é quando duas retas são ditas concorrentes, entretanto perpendiculares, né? E aí é a parte que, na maioria das vezes, concursos que gostam disso quase todo ano, que assim, usam exatamente essa relação, EA, ESA, todo ano. Concursos que usam de forma subliminar o problema, onde você precisa fazer utilização dessa relação, AFAS, PSEX, Escola Naval, IMITA, e assim por diante. Então, aqui a gente vai ver da maneira básica, futuramente a gente vê alguns exemplos que garantem essa relação sobre retas que sejam perpendiculares.
novamente, eu vou ter duas retas R e S concorrentes. Só que agora a concorrência delas define uma relação de perpendicularidade. Então, vamos traçar aqui uma reta R e uma reta S, de tal forma que elas sejam perpendiculares entre si. Então, R e S. E aí, o ponto importante é que elas são perpendiculares. Vamos começar então a marcar aquilo que é importante para a gente. Os nossos ângulos de inclinação. Eu vou chamar o ângulo de inclinação da reta R de θ1 e o ângulo de inclinação da reta S de θ2, tá? Até aí, tranquilo. Só que a gente sabe algo que acaba sendo importante pra gente. Como eu disse, a gente viu lá na primeira posição relativa que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo externo a esse nosso triângulo formado. Então eu tenho que garantir que o θ2 vai ser igual ao θ1 mais o que? O 90 graus. Só que eu quero ter uma relação entre o θ1 e o θ2, é o que me interessa. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse meu θ1 lá para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, aqui o θ1, vou botar aqui o θ2 menos o θ1 vai ser igual a 90 graus. Agora sim. Vamos fazer o seguinte, aqui, né, o correto, o legal, o que você pensa? Bom, o θ2 eu vou aplicar então a minha tangente. Só que a gente sabe que a tangente de 90 é indeterminada, né, gente? Então, não teria como a gente tentar aplicar a tangente aqui. Mas se a gente aplicar a cotangente é 1 sobre a tangente. E aí, ou seja, vai dar 0. Então, fica mais legal para a gente trabalhar. Ou seja, eu vou ter o seguinte, a cotangente de θ2 menos o θ1 vai ser igual, bom, a cotangente de 90 é 0, era tudo que eu precisava. Só que eu sei que a cotangente é 1 sobre a tangente, então vai ficar assim, ó, 1 sobre a tangente de θ2 menos o θ1. Vai ficar assim. Daqui o que eu posso afirmar é que vocês vão lembrar, né, o que se dá esse carinha aqui. É a tangente de uma diferença de arcos. Vamos botar aqui um rascunho rapidinho, ó, que a tangente, vou botar assim, de θ2 menos o θ1, ele vai ser definido por a tangente de θ2 menos a tangente de θ1 sobre o 1 mais a tangente de θ2 vezes a tangente de θ1. Isso aqui é a representação de adição e subtração de arcos lá de trigonometria, que a gente chegou a ver também aqui. Com isso eu vou substituir. Agora observe que eu tenho 1 sobre esse cara. Basta fazer o quê? Inverter. Então eu vou ter que isso aqui é igual a 0, então a gente vai acabar chegando à conclusão que a inversão desse cara, que é 1 mais a tangente de θ2 vezes a tangente de θ1 sobre o nosso tangente de θ2 menos a tangente de θ1 vai ser igual a 0. Bom, tangente de θ2 menos tangente de θ1 não tem como ser 0. Isso é algo positivo pra gente, porque a gente já sabe que a tangente de θ1, para que esse cara seja 0, significa que a tangente de θ1 tem que ser igual a tangente de θ2, né? Só que a gente sabe, a gente provou lá no primeiro que isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, porque teria que esse cara ser 0, mas ele é 90. Então assim, esquece, não tem como. Dado isso, a única coisa que a gente vai poder afirmar é que pode jogar esse cara para lá ou multiplicar toda essa equação por tangente de θ2 menos tangente de θ1. Fazendo isso, desse meu lado vai ficar só com isso, que é 1 mais a tangente de θ1 vezes a tangente de θ2, e do outro lado continua sendo o quê? 0. Joga esse cara para lá, então. Conclusão da nossa história, que a tangente de θ1 vezes a tangente de θ2
é igual a menos 1. Só que a tangente de θ1, não é igual ao coeficiente angular de R. A tangente de θ2 não é o coeficiente angular de S. Então, o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S tem que dar igual a menos 1. E aí é uma característica novamente importante para trabalhar, que é em cima disso, ou seja, para que duas retas sejam ditas perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares delas tem que dar menos 1. Extremamente forte dentro do conceito da geometria analítica, que futuramente a gente vai estar trabalhando constantemente em aplicações diárias, analitização e assim por diante, beleza? Bom, eu vou fechar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente dá continuidade, se aproximando aí já dos conceitos de circunferência, tá bom? Um abraço a todos e até!